Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rei Celestial, Consolador, Espírito da Verdade, tu que estás presente em toda parte, ocupando todo lugar, tesouro dos bens e doador da vida, vinde e habita em nós, purifica-nos de toda impureza e salva ao bondoso as nossas almas. Muito bem, eu vou começar a falar um pouco sobre o coronavírus, mas muito pouco mesmo, e gostaria, hoje a nossa conversa é para responder perguntas ou algum tema que queiras que nós abordemos. As sugestões de temas, nós vamos abordar muito rapidamente, porque não há um tema específico, não é? Mas perguntas, tem gente iniciando a fé ortodoxa, dúvidas, enfim, e também é para orarmos um pouco, né? Que isto é muito importante. Ok, então vamos pensar nesta pandemia que está acontecendo no mundo inteiro. O credo niceno, ele diz: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Boa noite, Denis. Seja bem-vindo. Eu acho que todos vocês já ouviram falar ou daquela metáfora do copo que se coloca metade de líquido no copo e se pergunta se o copo está meio cheio ou está meio vazio. Boa noite, aí, Deus o abençoe. Acho que todos vocês já ouviram falar dessa metáfora, ou já ouviram esse exercício, já? Então, eu queria que respondesse, por favor. Quem já ouviu? Sim, só dizer sim. Quero fazer uma pergunta. Esse é o primeiro exercício espiritual que nós vamos ter. É um exercício espiritual. Quem já ouviu isto? Ninguém ouviu? Então, eu faço uma pergunta. Se eu pegaram Marina, sim, certo. José Givaldo, sim. Ok. E o Denis também já viu. Perfeito. Então, para os que já ouviram e os que não ouviram, eu vou fazer a mesma pergunta. Se eu pegar um copo e puser nele, por exemplo, água, até a metade, este copo vai estar meio cheio ou meio vazio? É que vocês respondem. Meio cheio, Gesivaldo. Mesmo quem conhece pode responder. Depende da minha perspectiva. Meio cheio, meio cheio, meio cheio. Depende da sede. Não, não é para beber. Depende do ponto de vista. Isso. Então, eu vou perguntar, tem que estar respondendo mais. Eu vou perguntar a Elimar e Matheus. Não, Elimar, Marina. Isso. A você já Elimar já as perspectivas que existem, ou ele está meio cheio, ou ele está meio vazio. Bom, essa resposta não está correta. Não está correta, padre? Sim, não está correta. Ele está meio cheio ou meio vazio. Raciocine mais um pouco, vou dar 1 minuto.
Puxem por suas noções de realidade. Depende da sede. Não, aí não, a sede não entra nisto, não. O tempo está passando. Exercite a sua realidade. Marina, perfeito, Marina. Está cheio. Ele não está nem meio cheio, nem meio vazio. Ele está com metade de água e metade de ar. Porque o ar, ele ocupa lugar no espaço, tem peso e ocupa lugar no espaço. A diferença do ar para a água é que nós não vemos o ar. Ele é invisível, mas ele é tão real quanto a água, tão necessário à vida quanto a água. E por isso o credo diz: Deus é criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. As pessoas que se dizem realistas, na verdade, são míopes, porque o que elas chamam de realidade é aquilo que está dentro dos seus olhos. Quando, na verdade, a realidade invisível é muito maior do que a realidade que esses olhos podem contemplar. Aliás, a visão humana, ela, ela gera fantasia. Isso. Ela gera fantasia, porque quando a gente olha e a nossa visão lá no final vai dizer que existe um horizonte, é uma ilusão, é o limite da visão, ela não alcança aquilo lá. Então cria a ilusão de um horizonte. Então, muitas vezes, quem diz que é realista, no final das contas, às vezes cria uma fantasia, porque não consegue captar toda a realidade. A fé é esta tecnologia, vamos usar esse instrumento que faz nos adentrar e perceber o mundo invisível. Por isso que São Paulo diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não podem ser vistos. Então, a fé, e pela fé os antigos alcançaram bom testemunho. E temos uma multidão, uma grande nuvem de testemunhas que ele nos relata lá sobre pessoas que venceram o mundo porque enxergaram o invisível. Muito bem. A realidade está sempre além das nossas percepções. Sim, mas Deus nos descortinou a muitas das coisas. E é este o sentido do livro do Apocalipse. É claro que lá tem muitos símbolos, não, mas a palavra Apocalipse vem do teatro grego. Ao ato, você tem a cortina que separa o palco do auditório. Então, enquanto aquela cortina está estendida, quem está no auditório não vê o que se passa no palco. Mas uma vez que aquela cortina é puxada, então o auditório passa a ter acesso às realidades do palco. E é isso que significa Apocalipse, puxar a cortina e perceber o que está além do véu, que nos impede de enxergar. Então, nada acontece no mundo físico que não tenha origem no mundo invisível. Essa é a primeira, vamos assim dizer, grande mensagem que temos no Apocalipse. Todas as coisas todas as dinâmicas que temos neste mundo visível, elas são consequências do mundo invisível. E o Apocalipse fala
de seres que são agentes de Deus, que atuam neste mundo e executam os mandamentos divinos em relação à nossa história, à nossa dinâmica da existência. Então, nós vamos ver lá desde os grandes seres misteriosos que aparecem com símbolos estranhos para nós, como os seres místicos que estão diante de Deus, um com o rosto de leão, outro com o rosto de um touro, outro com o rosto de um homem e outro como de uma águia voando. Há uma multidão de anjos que estão indo e voltando à Terra e trazendo uma série e protagonizando uma série de acontecimentos, como, por exemplo, as pestes. Então, esta é uma realidade muito interessante. O que Deus intenciona com isto, não podemos dizer com riqueza de detalhes, mas no Apocalipse, as pestes vêm como juízos. Esses juízos de Deus, eles não são punições, simplesmente. Eles são remédios amargos para despertar uma consciência. Na verdade, um juízo é uma graça. Por incrível que pareça, é uma graça por uma via dolorosa, por uma via da dor. Então, o que está acontecendo na pandemia do mundo, então começam as explicações, todas do mundo visível. Então, nós estamos olhando só a superfície, mas não a sua interioridade, as suas raízes mais profundas. E por isso que este é o momento, a Igreja de Deus, ela está também, assim como os anjos, para executar a vontade divina. E a vontade divina para a Igreja, nós estamos colocados na terra a favor dos homens, e não contra os homens. Porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, e sim para salvá-las. Então, o papel da igreja é da intercessão. Assim como nos está exemplificado no nosso pai Abraão, o pai da fé, que ao tomar conhecimento da Santíssima Trindade, a Santíssima Trindade o visita e revela a Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. Então Abraão se põe a caminho junto com a Santíssima Trindade em direção a Sodoma e Gomorra. E tudo que Abraão faz neste caminho, neste caminhar junto a Deus, é interceder por Sodoma e Gomorra. É pedir a Deus por Sodoma e Gomorra. E Deus vai atendendo a cada prece de Abraão. É interessante. E se houver 50 justos, eu não vou destruir Abraão. Se houver 40, se houver 30, não vou destruir Abraão. É uma realidade interessante isto, não é? Então, nós nos colocamos não com a percepção apenas dos cuidados que são necessários, mas, primeiramente, a igreja tem que ter o zelo espiritual. Não é apenas uma consciência de civilidade, que faz parte e é indispensável, naturalmente. Mas de nós se exige muito mais do que uma consciência de civilidade. Se exige de nós percepções mais profundas, percepções da realidade. A realidade do mundo invisível que governa todas as coisas. Então, por isso que os ofícios de oração e também as orações pessoais devem se voltar nesta hora em favor de todos os povos,
porque está escrito que São Paulo assim exorta a Timóteo: antes de tudo, se deve fazer oração por todos os homens, por todos, porque isto é bom e agradável a Deus, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Paulo traz aí a dimensão da encarnação, que é uma dimensão da solidariedade, onde Cristo assume o destino da raça humana. Se coloca no caminho da raça humana, que neste caminho tem uma morte. E ele vai provar a morte pela raça humana. Então, da mesma maneira, a nossa intercessão é nos colocarmos no caminho da dor, dos infectados, dos que estão para morrer, dos que morreram, dos seus familiares. Então, esta é a grande missão e a vocação da igreja para este momento. Não apenas nos comportarmos como ONGs, organização não governamentais, como uma autarquia ou como um braço, uma secretaria de governo. Eu não estou falando isso, não estou desprezando isso. É porque, se nós, isso é um papel que já está sendo exercido, e quem exercerá o papel na dimensão do invisível? A Igreja de Jesus Cristo. Porque se tivermos atuações na área da consciência da consciência cívica, então nós não diferenciamos de ninguém, agimos corretamente, mas incompletamente. Então, esse nosso grande bem, que não bem que o mundo reconhece, das nossas orações, da nossa solidariedade, das nossas intercessões. Então, nós cristãos ortodoxos confiamos muito também nas intercessões da Santa Mãe de Deus, que é a nossa grande protetora, a nossa grande intercessora junto a Cristo, que é o grande intercessor junto ao Pai. Então, se diz, num hino da igreja, se diz assim: ó admirável protetora dos cristãos e nossa intercessora ante o Criador. Não desprezes as súplicas de nenhum de nós, pecadores, mas apressa-te a auxiliar-nos como mãe bondosa que és, pois te suplicamos com fé. Rogai por nós junto de Deus, tu que defendes sempre aqueles que te veneram. Então colocamos também a nossa esperança naquela a quem Deus elegeu, tão cheia de graça, para ser a grande intercessora do mundo cristão. Muita gente confunde intercessora com mediadora, com mediador. Não. Mediador é uma coisa. Cristo é o único mediador. Sua Santa Mãe é aquela que, nas bodas de Caná, chegou para ele e disse que o vinho estava faltando. E ele diz: Senhora, que é o termo mulher, no que isso diz respeito a nós dois, no que isso diz respeito a mim e a ti, literalmente. Porque eles não eram os anfitriões, eles eram convidados, não eram eles que gerenciavam a festa. E Cristo vai adiante, mas diz assim: e além do mais, né, a minha hora ainda não é chegada. E ela sai e diz para os serviçais: fazei tudo o que ele disser. E ele antecipou a sua hora pela sua intercessão. Que coisa maravilhosa. E ele transformou as águas em vinho. E vinho melhor do que o primeiro, do que fora servido. E assim principiou, diz São João, os seus sinais em Caná da Galileia. Coisa maravilhosa. Muito bem, que são essas primeiras reflexões. E agora aberta a perguntas sobre qualquer tema da fé. Lá, ou sobre o que falamos também.